O ciclo invisível que você não percebe, você já se pegou fazendo exatamente aquilo que jurou nunca mais repetir? Tipo, aquela mesma resposta impulsiva, aquela promessa de dessa vez vai ser diferente. Aquele pensamento sabotador que surge bem na hora em que você precisava ser forte. Pois é, a maioria de nós está presa num ciclo invisível que parece mais confortável do que encarar o esforço real da mudança. E o pior, a gente nem percebe que está preso. Sabe o que é mais doido nisso tudo? Que você pode estar vivendo no piloto automático, achando que está no controle, quando na real está só repetindo um padrão antigo que já nem faz sentido. Parece familiar? Pausa rápida aqui. Se você curte essas reflexões que mexem com a mente e com o coração, já se ajeita aí, porque esse vídeo foi feito pensando em você. E fica até o final porque tem um ponto lá no meio que muda completamente a forma como você vê seus próprios erros. Sério, é o tipo de sacada que vira chave mesmo. Agora me responde, por que a gente continua tropeçando na mesma pedra, mesmo sabendo onde ela está? Porque aquela conversa difícil que você queria evitar acabou acontecendo exatamente como você previa. Não é azar, não é destino, é padrão. E se eu te dissesse que a filosofia estoica já sacou isso muito antes da gente nascer? Os estoicos, tipo Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto, já falavam sobre esse looping emocional que a gente vive. Eles não davam nome bonito, nem falavam em gatilho, mas o que eles diziam era direto. Se você não dominar suas reações, você vai ser refém delas. Ponto. E olha, não é que a vida vai facilitar, pelo contrário, ela vai te testar exatamente onde você é mais fraco. É como se o universo dissesse, vamos ver se dessa vez você aprendeu. Agora olha só, o que você faria se eu te dissesse que esse vídeo aqui não é só para te fazer refletir, mas para te cutucar onde dói. Não no sentido de te julgar, mas de te acordar. Porque tem uma frase do Epicteto que diz, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E essa frase, cara, muda tudo. Sabe por quê? Porque coloca a responsabilidade de volta na sua mão. A culpa não é do outro, não é do trânsito, nem daquele comentário atravessado. A questão está em como você escolhe reagir. E repara, eu disse escolhe, mas calma aí. Não estou dizendo que é fácil, nem que você vai virar um monge zen do dia para a noite. Só que, se você nunca para questionar o porquê de agir sempre igual, então como espera mudar? Quantas vezes você já terminou o dia com aquela sensação de, pô, de novo isso? Aquela autocrítica silenciosa, mas afiada. E pior, você sabe que foi por impulso, não foi racional. Foi emoção pura tomando o volante. E aí é que entra o estoicismo como bússola, não como prisão. Muita gente acha que ser estoico é virar um robô sem sentimentos. Só que é o contrário, é aprender a sentir, mas sem ser dominado. É tipo, beleza, tô com raiva, mas não vou deixar essa raiva me engolir. A questão que eu quero te jogar agora é essa. Qual foi a última vez que você fez algo diferente de propósito? Não por acaso, mas por escolha consciente. Se você teve que pensar demais para lembrar, tá aí o sinal. Enquanto isso, me conta uma coisa. Tem algum padrão aí na sua vida que você já identificou, mas que ainda não conseguiu quebrar? Aquele erro que parece ter replay automático? Escreve aí do seu jeito como se fosse um desabafo. Pode ter certeza que tem muita gente passando pelo mesmo, e talvez sua história ajude alguém que nem conhece. Aliás, se você é novo por aqui, já vou te dar as boas-vindas de coração aberto. Esse canal é para quem está na busca, para quem já se cansou de viver no modo automático e quer aprender a olhar para dentro com mais coragem. Se esse papo está ressoando com você, se inscreve aí, porque a gente vai longe juntos. E aqui, ninguém tá sozinho. Segura aí, que no próximo bloco a gente vai conversar sobre como quebrar esse ciclo sem precisar se isolar no topo de uma montanha. A vida real não dá pausa. Então, como aplicar isso tudo no meio do caos do dia a dia?
Te espero lá. O momento exato em que você deixa o automático de lado, vamos direto ao ponto. Mudar não é sobre querer muito, é sobre decidir, mesmo com medo. É levantar da cama naquele dia ruim e fazer o que tem que ser feito mesmo sem vontade nenhuma. É escolher não responder à provocação. É respirar fundo quando tudo em você quer explodir. Mas fala sério, por que isso é tão difícil? Porque parece que nossa mente adora sabotar quando a gente mais precisa de clareza. Tem uma armadilha silenciosa que pouca gente percebe. A gente se acostuma com o conforto do que é familiar, mesmo que seja ruim. Você já percebeu como é mais fácil repetir um erro do que encarar o desconforto da mudança? Porque repetir é automático. Mudar, não. E aí entra o grande ponto. Você não vai acordar um belo dia e do nada ser outra pessoa. Não vai ter um clique mágico. Vai ser incômodo. Vai doer um pouco. Vai exigir repetição, paciência e consciência. Mas sabe o que acontece quando você insiste? A primeira pequena vitória vem. E ela muda tudo. Sêneca já dizia: enquanto esperarmos por condições ideais, a mudança não virá. Então, pare de esperar aquela segunda-feira perfeita ou aquele mês mais tranquilo. A vida vai continuar sendo uma bagunça, e é dentro dessa bagunça que você precisa começar. E não tem problema se você cair de novo. Todo mundo cai. A diferença está em quem levanta mais rápido e não perde tempo se culpando. O erro só te define quando você se acomoda nele. Agora me diz, qual foi a última vez que você se perdoou por ter falhado? Não estou falando de ignorar o erro, mas de olhar para ele e dizer, ok, aconteceu. E agora, o que eu aprendo com isso? Porque tem gente que fica presa no arrependimento como se isso fosse corrigir o passado. Não vai. E sabe o que mais te prende? A ideia de que você precisa ser perfeito para começar a melhorar. Isso é mentira. Começa imperfeito mesmo. Começa caindo, errando, tropeçando. Porque é justamente no processo que você vai ganhando força. Marco Aurélio, o imperador estoico, escrevia todos os dias para lembrar a si mesmo quem ele queria ser. Ele não escrevia para mostrar para os outros. Escrevia para não esquecer. Porque até ele, com todo o poder do mundo nas mãos, sabia que se não tomasse cuidado, se perderia. A pergunta que fica no ar é: o que você tem feito para não se perder de si mesmo? Talvez você precise de um novo hábito. Talvez de uma pausa. Talvez de um caderno onde você escreve o que aprendeu em cada erro. Pode parecer simples demais, mas essa é a essência. Pequenas mudanças, repetidas todos os dias. Agora pensa aí. Qual seria o hábito mais simples que você poderia criar? Hoje que lá na frente mudaria tudo. Acordar sem pegar o celular? Respirar fundo antes de responder? Anotar o que sentiu ao longo do dia? Foca no pequeno, porque é aí que mora a transformação. E olha, não precisa fazer isso sozinho. Compartilha aqui nos comentários qual hábito você quer testar essa semana. Pode ser o mais simples do mundo. Às vezes, só escrever isso já é o primeiro passo para se comprometer com você mesmo. E quem sabe sua ideia não inspira outra pessoa por aqui. Aliás, se você ainda não se inscreveu no canal, agora é uma boa hora. Aqui a gente constrói juntos esse espaço de crescimento, sem pressa, sem pressão, só com presença. Quando você se inscreve, não está só clicando num botão. Está dizendo para você mesmo: eu quero me cuidar mais, aprender mais, entender mais sobre mim. E se você já é de casa, sabe que essa caminhada tem altos e baixos, mas a gente não está aqui para buscar perfeição. Estamos aqui para buscar consciência. E essa é uma busca que não termina nunca. Então segura essa. A gente ainda vai falar de um ponto que quase ninguém aborda quando o assunto é erro. Aquela parte da culpa que vira veneno silencioso dentro da gente. No próximo bloco, vou te mostrar como os estoicos lidavam com a culpa de uma forma que parece contraintuitiva, mas é libertadora.
Então, respira fundo, olha para dentro e prepara o terreno. Porque no próximo trecho desse papo, a gente vai mergulhar em algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. Será que você se perdoou ou só se distraiu da dor? A culpa que você carrega pode não ser sua, mas é sua responsabilidade. Sabe aquela culpa que mora no fundo do peito, que você não comenta com ninguém, mas que te visita de vez em quando como um fantasma? Aquela que você sente até quando e tudo parece estar indo bem? Então, a gente precisa conversar sobre ela. Tem gente que acha que sentir culpa é sinal de consciência. E, de certa forma, é mesmo. Mas só até um ponto. Porque tem uma linha tênue entre reconhecer um erro e ficar se punindo por ele como se isso fosse pagar uma dívida invisível. Você já parou para pensar que tem culpa aí dentro que nem é sua de verdade? Às vezes a gente carrega pesos que foram colocados em nós por vozes antigas. Pais, professores, sociedade, ex-relacionamentos. Vozes que diziam o que você deveria ser. E cada vez que você não correspondeu a essas expectativas, a culpa ficou. Mas olha só, você não precisa mais obedecer essas vozes. A sua vida não é um pedido de desculpas eterno por não ter sido perfeito. E a real é que ninguém é. Nem o Sêneca, nem Marco Aurélio, nem ninguém. O estoicismo nunca disse que o ser humano deveria ser impecável. Ele diz que devemos ser vigilantes. Presentes, acordados. E isso inclui saber quando a culpa está te ensinando algo e quando ela está só te amarrando no passado. Você precisa olhar para ela com coragem e perguntar: o que você quer me mostrar? E se a resposta for só dor, punição, paralisia, agradece pela visita e deixa ir. Tem culpas que não ensinam nada, só drenam a energia que você podia estar usando para viver melhor. E aí entra uma coisa linda da filosofia estoica. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que você faz com o que aconteceu. Se você errou, peça desculpas, conserte. Se puder, aprenda e siga. Mas se castigar eternamente, isso não é virtude, é vaidade disfarçada. É como se a dor te desse importância. E não dá. A importância real vem da transformação. Agora me responde sinceramente, que tipo de culpa você carrega hoje? Aquela que você esconde até de você mesmo? Você precisa nomeá-la, porque enquanto ela for só uma sombra sem nome, ela vai continuar, te puxando para trás. E se quiser dividir isso aqui, esse espaço está aberto. Já pensou que sua história pode ser parecida com a de alguém que está assistindo agora? Se sentindo sozinho com a própria dor? Seu comentário pode ser o gatilho de cura de outra pessoa, sem exagero. Aliás, se você chegou até aqui no vídeo, deixa um "estou acordando" nos comentários. Não é para mim, é para você, para marcar o momento em que você escolheu parar de agir no piloto automático. E se ainda não se inscreveu no canal, deixa eu te contar uma coisa. Não é sobre números. É sobre a troca. É sobre estar num lugar onde as conversas fazem a gente crescer. Se inscrever aqui é como entrar num café onde todo mundo está tentando ser melhor, cada um do seu jeito, no seu tempo. Agora, segura essa pergunta para refletir. No seu dia, se hoje fosse o seu último dia, você estaria satisfeito com a forma como tem vivido? Porque, no fundo, a gente só continua cometendo os mesmos erros quando vive como se tivesse tempo infinito. O estoico acordava todo dia lembrando que podia ser o último, não por morbidez, mas para dar valor real ao presente, ao agora, à escolha, que pode ser feita nesse exato segundo. Então, se tem algo que você precisa mudar, não deixa para depois. Não espera estar pronto. O momento perfeito é uma ilusão. A sua transformação começa exatamente no lugar onde você está, com as ferramentas que você tem. Você não precisa entender tudo de estoicismo. Não precisa ter lido todos os livros. Você só precisa estar disposto a olhar para dentro com honestidade e fazer a pergunta certa. O que eu posso fazer de diferente hoje? E se amanhã você escorregar,
Lembra, cair faz parte. O que importa é como você levanta e que no meio desse processo todo você esteja presente, porque a vida real acontece aí, entre os tropeços e as vitórias pequenas que ninguém vê. Então bora deixar de lado essa cobrança de ser infalível. Bora trocar ela por compromisso. Compromisso de tentar, de ajustar o rumo, de recomeçar quantas vezes for preciso. E se essa conversa te fez pensar, sentir ou lembrar de algo importante, compartilha aqui embaixo. Esse espaço é para isso, para a gente crescer junto, para lembrar que você não está sozinho e que tem muita gente aqui que também está tentando acordar para a vida com mais lucidez e menos culpa. Nosso papo não acaba aqui. Tem muito mais vindo por aí. E se quiser continuar nessa caminhada de consciência, já sabe. Ativa o sininho, deixa sua presença registrada e volta sempre. Essa casa também é sua.